Bom, 20 horas, vamos ser pontuais e não queremos fazer uma coisa muito cansativa. Então, vamos. Inicialmente, programamos um bate-papo de, no máximo, 1 hora, tá? Depois vamos vendo os comentários e vamos ajustando para melhor atender ao interesse de todas as pessoas. Eu proponho iniciar com uma breve apresentação, né, do tema que a gente escolheu, e aí eu passo para as perguntas para o bate-papo, ok? Então, hoje nós iniciamos essa nova forma de comunicação, usando essa tecnologia disponível. Escolhemos o horário da noite, porque entendemos que a maioria das pessoas que trabalham durante o dia podem participar à noite, mas isso também é uma coisa que a gente pode ajustar depois. Todos vocês que já conhecem a Auditoria Cidadã da Dívida sabem que o nosso objetivo é popularizar o conhecimento sobre o endividamento público. Nossa atividade iniciou desde do ano 2000, quando foi realizado o grande plebiscito popular sobre a dívida. Logo após o plebiscito, que tinha 3 perguntas, uma delas era sobre a auditoria da dívida que está prevista na Constituição. Mais de 6 milhões de pessoas, brasileiros e brasileiras, responderam que não concordavam em continuar pagando a dívida sem a realização da auditoria prevista na Constituição. Então, o nosso movimento nasceu com respaldo na Constituição Federal, artigo 26 do Ato das Disposições Transitórias, e também com respaldo nesses mais de 6 milhões de votos de pessoas que participaram daquele plebiscito popular. Desde então, nós passamos a investigar a dívida pública no Brasil, em âmbito federal, estadual, municipal. Investigamos na América Latina, principalmente no Equador, onde participamos de uma auditoria oficial, e também na Europa, onde participamos da auditoria da dívida na Grécia. Em todas essas experiências, nós percebemos um modus operandi, uma mesma característica que denominamos de sistema da dívida. O que é isso? É a utilização do endividamento público às avessas. E aqui no Brasil, o sistema da dívida é um dos maiores responsáveis por essa distância entre a realidade de abundância que existe no país e esse cenário de escassez a que estamos submetidos. Com tanta pobreza e miséria, com tantas contra-reformas que retiram direitos das pessoas. Então, o nosso objetivo é que todas as pessoas entendam o que é o sistema da dívida, como ele opera, e escolhemos iniciar esse chat, esse bate-papo com vocês, falando dos números da dívida. Então, nós temos alguns materiais na nossa página, a começar pelo famoso gráfico de pizza, é o gráfico do orçamento. Todo ano, quase a metade do orçamento federal é consumido com o pagamento de juros e amortizações da dívida, mas a maior parte são juros, tá? Veja bem, aqui eu já quero chamar a atenção, quase a metade do orçamento federal. Algumas pessoas confundem, falam quase a metade do PIB. Não, não é do PIB. É quase a metade do orçamento federal, que todo ano é destinado ao pagamento da dívida pública. Em relação aos números, você já deve ter acessado a página da Auditoria Cidadã. Eu não sei se eu consigo colocá-la aqui para vocês olharem. Aqui não tem jeito não, né, Mariana, de anexar para mostrar, não, só falar, né? Uhum. Bom, ainda não tem jeito, mas a gente vai descobrir depois uma maneira de fazer isso. Na nossa página, nós temos o famoso gráfico, o gráfico do orçamento. Deixa eu pegar no folheto. Aqui, nos nossos livros, em todos os materiais, nós publicamos esse gráfico, que é a destinação dos recursos do orçamento, né?
E nós temos alguns artigos. O artigo Os Números da Dívida, que está atualizado. Se vocês olharem a nossa página, vocês vão ver 2 artigos importantes. Onde tem o gráfico de pizza, logo abaixo tem explicação. Se vocês clicarem em explicação, vocês vão abrir o artigo. Explicação sobre o gráfico do orçamento elaborado pela Auditoria Cidadã. E ao lado do gráfico, vocês têm o dividômetro, tá? Que são os números, os grandes números da dívida federal. Existe também a dívida dos estados e muitos municípios também possuem dívidas, né? Então, no dividômetro, nós divulgamos quanto pagamos de juros e amortizações da dívida federal. Em 2016, nós pagamos 1 trilhão 130 bilhões, que dá 3 bilhões e 100 milhões por dia. Inclusive, sábado, domingo, feriado, dia santo, todo dia. 3,1 bilhões de reais em 2016. Em 2017, 2,7 bilhões de reais. E quanto que nós devemos? A dívida federal interna alcançou 5 trilhões em 2017. E a dívida externa, 550 bilhões de dólares. Então, esses são os grandes números. Eu convido vocês depois a acessar esses 2 artigos. Explicação, ali embaixo do gráfico de pizza, na nossa página, e entenda esses números ao lado do dividômetro, tá? Então, agora eu vou ver as perguntas de vocês, porque eu não quero, a ideia é um bate-papo, né? Eu não vou ficar só falando, não é uma palestra, é um bate-papo. Então, eu só fiz essa breve introdução de 7 minutos, e agora nós vamos começar a dialogar. Vocês podem mandar perguntas aí por mensagem, que eu vou lendo aqui, e vou respondendo para vocês, ok? Então, a primeira pergunta que chegou aqui, tem vários boa noite, comentários. A primeira pergunta é de uma pessoa que quer saber se na Bahia já existe a empresa para fazer a securitização de créditos, né? Olha, o nosso núcleo na Bahia já identificou que existe sim. Existe em Salvador, já foi criada em Salvador, e em pelo menos 3 municípios. Essa questão da securitização de créditos vai ser objeto de um outro bate-papo, tá? Que hoje a gente quer ficar mais na questão dos números. Tem uma pergunta aqui, de que se esse ano o Brasil vai gastar alguma coisa com a dívida ou se vai apenas rolar. Essa pergunta é muito interessante, porque, em geral, muitas pessoas dizem que a dívida não é problema, que a dívida está sendo só rolada. Olha, se a dívida estivesse sendo apenas rolada, o estoque da dívida não estaria aumentando, concordam? Então, a dívida está sendo aumentada a cada ano. Então, os títulos estão sendo emitidos para pagar juros, o que é inconstitucional. Na nossa Constituição, está lá no artigo 167, diz o seguinte: o teto para emissão de títulos públicos, títulos da dívida, são as despesas de capital. O que são as despesas de capital? São investimentos. Então, em princípio, só se poderia emitir novos títulos, contrair nova dívida, para pagar, para fazer investimentos ou para amortizar a dívida, tá? Não pode emitir título da dívida para pagar despesas correntes, que são despesas com salários, com a manutenção do Estado, com juros. Só que o que nós da Auditoria Cidadã descobrimos? Desde a CPI da dívida, a gente vem denunciando isso,
Já denunciamos isso junto ao Ministério Público Federal e a vários órgãos, inclusive o Tribunal de Contas da União também. O que está acontecendo todo ano no Brasil? Está sendo feita uma atualização monetária paralela de toda a dívida. E toda essa parcela da atualização, ela está sendo paga com novos títulos. À medida que são emitidos títulos para pagar essa atualização, o que acontece? A dívida aumenta e essa parcela da atualização está sendo contabilizada como se fosse amortização. Se vocês acessarem aquele artigo Explicação do Gráfico de Pizza e o artigo sobre os números da dívida que eu falei anteriormente, vocês vão ver, inclusive, vários links que explicam essa manobra, essa mega pedalada fiscal de bilhões, centenas de bilhões de reais, e que acontece todo ano. É por causa disso que a dívida está aumentando e nós não temos investimentos, porque todo esse aumento da dívida está servindo para pagar juros, para pagar remuneração da sobra de caixa dos bancos nas operações compromissadas, para pagar prejuízos do Banco Central com as operações que ele faz de swap cambial e outras, não é? Então, a dívida não tem representado um benefício para a população. Então, respondendo aqui ao Jesus, todo ano, Jesus, a gente gasta muito recurso para pagar os juros da dívida e ainda emite nova dívida para pagar outra parcela dos juros e amortização mesmo, na prática, nós não estamos amortizando. Pensa bem, se nós estivéssemos amortizando, o que estaria acontecendo com o estoque da dívida? Estaria caindo, concordam? Mas não está. O estoque da dívida está só aumentando por causa dessa manobra de emitir título para pagar juros, tá? Então, vamos ver outra pergunta aqui. Jesus, depois você envia uma mensagem se você ficou satisfeito com a resposta ou a gente explica um pouco mais, tá bom? Aqui tem uma pergunta do Tiago Barbosa. Alguns economistas afirmam que o Brasil precisa pagar altos juros para controlar a inflação e que países com deflação não podem pagar baixos juros. Isso é real? Não. Olha só, essa conversa de que juros altos servem para controlar a inflação, isso é uma teoria que só seria factível, só seria real se nós estivéssemos num cenário em que o volume de consumo por parte da população está tão acelerado, que a população está comprando e financiando as suas compras. Então, esse volume grande de procura pelos produtos, de compra acelerada, de grande movimentação da economia, significaria uma busca muito grande, uma demanda muito grande por produtos, isso elevaria a inflação. Então, nesse caso, a teoria diz que, se subir os juros, as pessoas vão demandar menos, vão comprar menos. Então, isso vai combater a inflação. Isso, como vocês sabem, não tem nada a ver com o que está acontecendo no Brasil. Não é o cenário que a gente verifica aqui no Brasil. O que provoca inflação aqui no nosso país? Nós temos aqui no Brasil a chamada inflação de preços. Essa outra inflação que eu dei exemplo, que não existe aqui no Brasil, é a inflação de demanda. Nós não temos isso aqui no Brasil. O que nós temos aqui é inflação de preços. O que é isso? É a inflação provocada pelo aumento dos chamados preços administrados. Quais são esses preços administrados? É o preço da gasolina,
dos demais combustíveis, álcool, diesel, gás de cozinha, preço da energia elétrica, que você se lembra há poucos anos, subiu em média 54% no país, mas em algumas localidades subiu até mais de 100%. Energia, combustível, telefone, tarifas, esses são tipos de preços que afetam a composição de todos os outros preços da economia, de todos os produtos e serviços, concordam? Então, esse tipo de inflação é que existe no Brasil. Nossa inflação é afetada também pelo preço dos alimentos, por causa de equívocos graves de política agrícola e, eventualmente, também por causa da sazonalidade de alguns preços, que nem deveriam ser computados, não é mesmo, na inflação, já que é uma coisa sazonal, excepcional, mas, enfim, é calculado. Então, a inflação aqui no Brasil decorre desses preços administrados e do preço de alimentos. Eu pergunto a vocês, principalmente a você, Thiago, que fez a pergunta, se nós aumentarmos os juros, o preço da gasolina vai cair? O preço da energia vai cair? O preço do alimento vai cair? Claro que não. Essa desculpa de ter juro alto para controlar a inflação é uma desculpa que não tem fundamento algum. Não tem fundamento econômico, jurídico, político, nada. É uma mera desculpa para tentar justificar a imensa, a inaceitável, a indecente remuneração que o Brasil paga para os rentistas, ok? Então, não há necessidade desse juro tão alto no Brasil. A taxa de juros aqui no Brasil é estabelecida pelos próprios bancos, que são convidados pelos representantes do mercado financeiro, que são convidados pelo Banco Central para falar sobre as tendências da economia. E depois a taxa de juros é arbitrada pelo Copom com base nessas tendências. Então, olha, é um conflito de interesses brutal e ficamos nós pagando essa conta, não é? E enganados. Então, nós da Auditoria Cidadã acreditamos que essa situação só vai modificar quando a sociedade tomar conhecimento de todas essas mentiras que são faladas para nós para justificar esse modelo econômico, concentrador de renda, insano, que impede a vida digna no nosso país, ok? Bom, vamos ver aqui mais alguma pergunta. Do Diego Ferreira. Não é possível denunciar esses abusos por meio de uma medida judicial ou via TCU? Muito bem, Diego. Olha, ano passado, no Senado, foi aprovado um requerimento para que o TCU fizesse auditoria da dívida interna, que nunca foi feita. O TCU realizou uma audiência pública. Antes dessa audiência pública, nós da Auditoria Cidadã já havíamos preparado todo um relatório fundamentado de tudo que a gente já investigou sobre a dívida interna, entregamos ao chefe do setor de investigação. Posteriormente, ele organizou uma audiência pública e nos convidou, nós tivemos a oportunidade de falar nessa audiência pública, e nós entregamos todas essas denúncias ao TCU. Estamos agora esperando que o TCU conclua e divulgue os resultados dessa auditoria, que já deve estar sendo concluída, tá? Quando houve a CPI na Câmara dos Deputados, em 2009, 2010, o relatório que compilou todas as análises técnicas que nós, da Auditoria Cidadã, fizemos, foi entregue ao Ministério Público Federal. Só que desde 2010, nenhuma denúncia foi apresentada pelo Ministério Público. Infelizmente. Talvez nós não tivéssemos que estar nessa crise financeira que estamos vivendo agora, se tivessem sido tomadas providências para estancar essa sangria, verdadeira sangria de recursos para dívida pública, tá? Vamos ver aqui mais uma pergunta. A querida Ana Carolina, lá de Santa Catarina, está presente. Olá, Ana. Ela colocou aqui uma pergunta. Gostaria que você falasse também sobre a dificuldade que a pessoa comum encontra
para buscar os dados da dívida pública no portal da transparência. O Núcleo Catarinense manda abraços. Eu também mando um abraço aí para o Núcleo Catarinense, para você, sempre ativa. Olha, é impressionante. Nós providenciamos esse gráfico, né, que ficou famoso, gráfico de pizza, uma pizza muito mal repartida, né, que quase a metade vai para banqueiro, e a saúde fica com 4%, a educação com 4% e etc., como vocês já conhecem. A dificuldade é enorme, não é, Ana Carolina? E está ficando cada vez mais difícil. Recentemente, o Banco Central suprimiu, parou de divulgar algumas tabelas importantíssimas para nós, que é a tabela dos títulos públicos federais. É a tabela que consolida os títulos públicos federais emitidos pelo Tesouro Nacional, separando a parcela que fica com o Banco Central e todos os outros tipos de títulos existentes, tá? Parou de publicar. Parou de publicar também a tabela com as operações compromissadas, compiladas de uma forma mais fácil para a sociedade entender. Essa informação está em outro lugar, mas de uma forma bem mais complicada para as pessoas acessarem. Então, é um fato a dificuldade de acesso. E, então, o objetivo da Auditoria Cidadã, cabe até repetir, é exatamente facilitar esse acesso, interpretar essas informações e popularizar o conhecimento para que todas as pessoas possam questionar candidatos, possam interpretar depois e questionar essas informações que afetam a nossa vida. Nós é que estamos pagando essa dívida, correto? Bom, vamos aqui. O Antônio Breder perguntou aqui: qual dos pré-candidatos a presidente do Brasil tem ciência dos males que a dívida vem causando ao país? E, se tiver, como ele pretende solucionar o problema a curto prazo? Olha, isso aqui é uma coisa que nós vamos ter que cobrar dos candidatos. Nós, da Auditoria Cidadã, divulgamos hoje, tá no nosso site, uma carta aberta à população. Uma carta dirigida a vocês, a toda a população brasileira, para que as pessoas cobrem de seus candidatos exatamente isso aqui. Senhor candidato, senhora candidata, seja a presidência da República, ao Senado, à Câmara Federal, ao governo do Estado, a deputados estaduais, a qualquer cargo, o candidato tem que estar preparado para responder essas perguntas sobre o endividamento público. Na carta aberta, nós colocamos 12 questões, né? 12 questões para vocês questionarem os candidatos sobre isso. Até agora, os pré-candidatos ainda não assumiram, né? Nós ainda não temos nenhum compromisso. Aliás, o Ciro Gomes se comprometeu num debate no Rio Grande do Sul, ano passado ainda. Ele falou: olha, eu vou ser candidato ano que vem, me comprometo a realizar a auditoria da dívida. Nós vamos cobrar dele agora que ele vai se confirmar como candidato. Os demais eu ainda não ouvi um compromisso, mas a gente vai cobrar. E vocês também. Vocês, por favor, depois acessem essa carta e, se estiverem de acordo, podem encaminhá-la dessa forma para os seus candidatos ou fazer as perguntas inspiradas naquelas ideias que nós colocamos ali na carta, ok? Tem outra pergunta aqui sobre os candidatos. Deixa eu ver. Aqui, ó. É do M. Lincoln. Fatorelli, o Brasil precisa forçar os candidatos à presidência a colocar na ordem do dia, como pauta urgentíssima, o tema da dívida pública. O que falta para que as camadas sociais expressem isso? Olha, nós entendemos que o que falta é conhecimento.
Por isso que a gente faz, né, tem feito esse esforço para popularizar o tema. Porque a gente percebe nos debates promovidos pela Auditoria Cidadã, nos cursos, nos grupos de estudos, é impressionante. As pessoas, quando acessam a informação, o dado, e se empoderam dessa informação, elas passam a atuar de uma forma muito mais consciente e passam a cobrar, como vocês aqui já estão cobrando também. Então, a gente vai fazer isso, como eu falei, Lincoln, já a carta aberta a vocês, a sociedade, já está no site. Vocês já podem começar a questionar os candidatos, tá bom? E esse tema tem que entrar no debate eleitoral. Eu concordo com você, tem que entrar. Mais uma pergunta aqui, um questionamento. Do Gustavo. Gustavo Avelar Molina. Ouvimos que 50% do que é arrecadado não financia a dívida. Quais evidências palpáveis nós, cidadãos, temos para verificar que essa fraude da dívida é real? Olha, Gustavo, é o seguinte. Nós, da Auditoria Cidadã, trabalhamos única e exclusivamente com dados oficiais. Você pode olhar no nosso gráfico, o gráfico de pizza, a fonte está lá, o link está lá. Nos 2 artigos que eu citei aqui no início do nosso diálogo, os números da dívida e explicação sobre o gráfico de pizza, todas as fontes dos dados estão lá, tá? Às vezes, a confusão acontece porque aquele gráfico de pizza, ele é o orçamento executado, é a destinação de todos os recursos arrecadados. O que alimenta aquele orçamento? Não são só os tributos, tá? Tem gente que fala que nós falamos que tudo que se arrecada de tributo, não. Tudo que se arrecada de tributo, de venda de novos títulos, de receitas de privatizações, receitas de serviços, porque a União também tem receita de serviços, e outras receitas. Então, aquele gráfico, ele ele representa a saída dos recursos, para onde foram destinados os recursos da União naquele ano. Agora, quais são as fontes dos recursos que alimentaram aquele gráfico? As receitas tributárias, patrimoniais, que vêm das privatizações, financeiras, que vêm da emissão de novos títulos, de serviços, venda, outras vendas de patrimônio e etc. Então, quando soma todas essas receitas, nós temos o volume de ingresso de recursos. A saída de recursos está ali expressa no nosso gráfico de pizza, ok? Então, não é apenas o que se arrecada de tributo, é o que se arrecada de todas as fontes, ok? Isso é importante, foi muito boa a sua pergunta para que a gente tivesse a oportunidade de esclarecer isso, tá? Agora, tem gente que fala, então, naquele gráfico está também o que se arrecada com a emissão de novos títulos. Está. Qual que é o grande problema? Essa dívida, essa nova dívida, ela poderia estar financiando investimentos geradores de emprego e renda, geradores de desenvolvimento socioeconômico, melhorando a nossa infraestrutura. Como é que está a infraestrutura no Brasil? Cadê as nossas ferrovias? Cadê as nossas rodovias? Como é que estão as nossas rodovias? Estão virando rodovias assassinas. Até aqui no Distrito Federal, em Brasília, tem viaduto caindo. É um absurdo a falta de recurso para investimento. Por quê? Todo o recurso da dívida está sendo consumido com a própria dívida, com o pagamento de juros, tá?
Então, a receita advinda da venda de novos títulos não está servindo para investimentos, como manda a Constituição. Está sendo gasto com o pagamento de juros, tá? Vamos lá. O Francis Costa pergunta: o Banco Central não pode dar resposta à questão das taxas de juros e das manobras para aprovação das operações compromissadas? Olha só, o próprio Banco Central tem feito esse tipo de operação extremamente lesiva ao país. Cabe, inclusive, um questionamento. Nós estamos preparando um questionamento ao Banco Central, porque essas operações compromissadas, que correspondem a 1 trilhão e quase 200 bilhões atualmente, o que são essas operações? Veja bem, sobra dinheiro no caixa dos bancos, ok? Por que sobra? Porque a taxa de juro de mercado aqui no Brasil é elevada demais. Então, não tem mercado suficiente, empresas e pessoas dispostas a pegar empréstimos e pagar essa taxa de juros elevadíssima que o sistema bancário brasileiro cobra. Então, sobra uma montanha de dinheiro no caixa dos bancos. O que o Banco Central faz? Aceita que os bancos entreguem toda essa sobra de dinheiro para o Banco Central. O Banco Central entrega para esses bancos títulos da dívida pública brasileira, tá? Entrega títulos. E, à medida em que os bancos estão com esses títulos, esse fato justifica uma remuneração diária aos bancos. Vamos lá. Imaginem uma montanha de recursos de 1 trilhão e 200 bilhões. Vamos arredondar. 1 trilhão e 200. Imaginem se o Banco Central não fizesse isso. Não trocasse esse grande volume de recursos por títulos da dívida. Se o Banco Central deixasse essa montanha de dinheiro nos bancos, vocês acham que os bancos iam querer ficar com esse dinheiro guardado no caixa sem render nada? Claro que não, né? Estou respondendo aqui. Claro que não. O que os bancos iam querer fazer? Iam querer emprestar esse dinheiro. Só que para emprestar, o que eles teriam que fazer? Baixar os juros. Concordam? Então, imaginem o que seria para a economia brasileira hoje, irrigada com uma oferta de crédito de mais de 1 trilhão de reais a juros baixos. Simplesmente acabou a crise financeira. Acabou. Com crédito, várias empresas que têm ideias de montar seus negócios ficariam encorajadas a pegar crédito e montar. Empresas que estão fechando porque não dão conta de acessar capital de giro, acessariam e retomariam seus negócios. Então, essas operações compromissadas são extremamente danosas ao país. E pior, custaram quase R$500 bilhão nos últimos 4 anos para nós. Essa remuneração da sobra de caixa dos bancos custou quase R$500 bilhão, segundo dados do próprio balanço do Banco Central. Tá? Então, é importante compreender isso. Eu agradeço o Francis Costa pela pergunta. E só que, Francis, o Banco Central nos deve essa resposta. Tá? Nós estamos preparando mais um requerimento de informações para questionar essa situação aqui. Mas, recentemente, a Comissão de Controle Financeiro lá da Câmara dos Deputados fez um requerimento de informações, tá? Ao Banco Central e ao Ministério da Fazenda sobre o custo dessa operação compromissada. O deputado Raul também fez esse questionamento, tá? Então, aqui tem algumas pessoas falando, né? Que a dificuldade, que hoje em dia, quando a gente tenta explicar essas coisas para alguém na rua, eles logo nos chamam de esquerdistas.
Olha, realmente, nós estamos vivendo uma polarização no Brasil que é muito ruim, não é? Que impede o bom debate, impede o aprofundamento do debate. E nós, da Auditoria Cidadã, todo o nosso trabalho não é um trabalho ideológico. Nós olhamos os dados, e nós interpretamos a história, interpretamos os documentos, os contratos, interpretamos os dados. Agora, aquela pessoa que acha que nós devemos destinar a maior parte do nosso orçamento todo ano para pagamento de juros de uma dívida que nunca passou por uma auditoria, que nunca foi questionada, que é uma dívida que cresce não por conta de investimentos, mas por conta desses mecanismos financeiros, como já mencionamos aqui, as operações compromissadas, o swap cambial, o juro abusivo, não é? Isso é ser esquerda? Isso é ser direita? Não, gente. Isso é analisar o que é o correto, tá? É o que é o correto, o que é legítimo. Não é legítimo que uma sociedade que não está tendo acesso à saúde, que tem pessoas morrendo na fila dos hospitais, gaste para remunerar a sobra de caixa dos bancos. Isso não é uma questão de ser esquerda ou direita. Isso é uma questão de fazer o que é correto, o que é legítimo, né? Inclusive, de acordo com a nossa Constituição, o que é legal, não é? Então, a gente precisa também conhecer bastante para enfrentar esse debate, viu, Karina? E esclarecer isso para as pessoas, que não se trata de esquerda ou direita, que é uma questão técnica que está afetando a vida de todo mundo, está afetando o próprio desenvolvimento socioeconômico do nosso país, né? Vamos lá. A dívida. Olha, o Rodrigo está colocando uma contribuição aqui. O PIB de 2017 foi cerca de 6,6 trilhões de reais, enquanto o orçamento federal foi de 2,5 trilhões de reais. É muito importante esse esclarecimento que ele coloca aqui para distinguir o que é o PIB. O PIB é toda a soma de tudo que foi produzido no país no espaço de um ano. Então, o PIB, que é a soma de tudo que foi produzido no país em 2017, foi 6 trilhões,6 bilhões. Já o orçamento executado, que é o gráfico de pizza, foi de 2 trilhões e meio, ok? Então, o orçamento executado é de quase 40% do PIB, ok? Foi muito bom esse esclarecimento, Rodrigo, agradeço. Tem muitas perguntas, gente. Que bom que as pessoas estão participando, estão gostando, né? Olha, além do chat aqui, estão chegando perguntas também lá no Facebook, tá? O Aragon Guilherme colocou: vocês conseguiram descobrir qual é o percentual do pagamento de amortização, que na verdade são juros escondidos? Muito legal, Aragon, a sua pergunta. Olha, não há a devida transparência em relação a essa parte dos juros que está escondida na parcela das amortizações. Por quê? Essa atualização monetária de toda a dívida, que é a parcela dos juros que acaba sendo mascarada de amortização, é uma atualização paralela. Não tem um dispositivo legal que determine que seja feita essa atualização. E vocês conhecem o princípio da legalidade que está na Constituição. O princípio da legalidade que dá segurança jurídica, o que ele diz? No setor público, só se pode fazer o que a lei determina, tá? Não, senão, cada funcionário público vai achar que ele pode fazer o que ele pode fazer. Não, não é assim. Tem que ter uma segurança jurídica. Então,
o princípio da legalidade determina que só se pode fazer o que está determinado na lei, ok? Não há um dispositivo legal que diga é para corrigir a dívida todo ano. Não tem. Então, é uma atualização paralela. O índice dessa atualização supostamente seria o IGPM. Por quê? Todo ano, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO federal, tem um artigo que para nós é um artigo inócuo, que diz a atualização da dívida não pode ultrapassar o IGPM daquele ano. Então, em tese, a atualização seria no máximo o IGPM daquele ano. Só que olha que interessante, ano passado, 2017, quanto é que foi o IGPM? Foi negativo. Ano passado foi um ano em que a inflação caiu e o IGPM, o índice calculado pela Fundação Getúlio Vargas, foi negativo. Mas mesmo assim foi contabilizada uma atualização monetária. Então esse é outro requerimento de informações que nós estamos fazendo junto para as autoridades que atualizaram essa dívida, deduziram uma quantidade lá dos juros por conta dessa atualização e contabilizaram como se fosse amortização. E nós não sabemos que índice usaram, porque o IGPM deu negativo, ok? Então, não tem jeito ainda da gente saber. Por isso é que a gente tem que somar os juros com as amortizações. Até porque a gente acha que tudo aquilo ali são juros. Por quê? Se a dívida estivesse sendo amortizada, o estoque estaria caindo. E o estoque está só subindo. Tá? E a gente sabe, por exemplo, prejuízo de swap entra na conta de juro. Prejuízo do Banco Central entra na conta de juro. Muitas coisas entram na conta dos juros. Então, não há devida transparência. A gente ainda não sabe, tá? Vamos lá. O Rafael Cardoso e o Felipe questionam se haverá cursos da Auditoria Cidadã este ano. Olha, Rafael Cardoso, Felipe Moreira, e o outro aqui também está perguntando sobre o curso. Nós tiramos aquele curso anterior do ar, porque os dados ficaram um pouco desatualizados. Tem uma parte histórica do curso que não se perde, né? A parte histórica continua valendo sempre. Mas a parte dos números, ela estava desatualizada, e também nós fizemos várias descobertas que ainda não estavam lá no curso. Então, nós tiramos para fazer um novo formato de curso, porque também os vídeos eram muito longos. Enfim, estamos nos dedicando. O primeiro curso que vai sair é o curso sobre a dívida dos estados. Por quê? Vocês sabem, com a Lei Complementar 159, foi decretada a moratória da dívida dos estados. Então, durante 3 anos, isso é para tirar o tema do debate. Então, nós vamos exatamente caminhar no sentido contrário e colocar o tema no debate, tá bom? Então, nós vamos fazer um curso sobre a dívida dos estados. Os estados estão inviabilizados. Vocês estão vendo no Rio de Janeiro, um dos estados mais ricos do Brasil. A universidade, o UERJ, uma das universidades mais importantes, premiada, inclusive, mundialmente premiada, está lá, inviabilizada, atrasando os salários das pessoas. Enfim, é urgente colocar essa questão da dívida dos estados na pauta, popularizar também o conhecimento sobre a dívida dos estados. Então, prometo que em breve estará no ar o curso sobre a dívida dos estados. E depois a gente vai fazer o segundo, vai ser sobre essa questão da securitização de créditos. Porque é um tema que também está entrando aqui no Brasil, é um tema que é um esquema semelhante ao esquema que atuou na Europa e quebrou a Grécia. Então, o segundo curso vai ser sobre a securitização. Então, a gente vai trabalhar muito e atender essa demanda de colocar de novo no ar os cursos atualizados, ok? Já temos uma lista lá na Auditoria Cidadã, já tem uma lista de mais de 40 pessoas interessadas em cursos. Então, a gente vai fazer sim, tá bom? Em breve. O Marcel, eu não estou entendendo qual que é o sobrenome dele, Mariana? Moitas. Marcel Moitas perguntou:
Gostaria de saber por que o governo, ao invés de pagar os juros da dívida pública, não amortiza a dívida. Em que portal posso acessar esses dados? Olha, você pode acessar, além da auditoria cidadã, que os dados já interpretados e mastigados, você pode acessar o portal do Banco Central, www.bcb.gov.br, e você vai acessar os dados sobre dívida pública, as notas econômico-financeiras para a imprensa, dívida interna, dívida externa. Por incrível que pareça, o Banco Central não divulga os sistemas de informação. Ele divulga tabelas de Excel. Em pleno século XXI, o Banco Central divulga tabelas de Excel. E, recentemente, como eu já falei, suprimiu algumas importantes tabelas. Mas a gente continua buscando esses dados, né? Por que ele não amortiza? Exatamente porque é o que a gente denuncia, é o sistema. Quando nós criamos essa expressão sistema da dívida, foi exatamente para distinguir a diferença entre o endividamento público regular e esse esquema que é a chamada dívida pública. Enquanto a gente fica aplicando esses juros elevadíssimos, não há interesse dos detentores desses títulos de que essa dívida seja amortizada, que essa dívida seja solucionada. Por isso que a bandeira da auditoria cidadã não tem apoio do pessoal do mercado financeiro. Isso é um grande negócio para eles. Eles não querem receber a dívida, eles querem que nós continuemos pagando esses altos juros. E também porque a coisa não para por aí, não é? Quem comanda o sistema da dívida no mundo inteiro peraí, só um minutinho que eu preciso ligar aqui que minha bateria vai cair. Pega esse fio aí, esse. Opa, consome muito bateria essa conversa, viu? Peraí. Pronto, tranquilo, resolvido. Então, quem comanda o sistema da dívida no mundo inteiro é o sistema financeiro. Na cabeça está o FMI e o Banco Mundial. Depois, os grandes bancos internacionais e os bancos centrais, que são privados. O Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, é privado, comandado por um pool de grandes bancos americanos. O Banco Central Europeu também. Então, os bancos detêm um poder financeiro enorme. E essa geração de dívida pública alimenta o poder desses bancos, porque é um sistema que retira dinheiro dos países, retira recurso público e transfere para o setor financeiro, por meio dos vários mecanismos. Como aqui no Brasil, a operação compromissada. Nos últimos 4 anos, foram R$500 bilhão retirados do orçamento público e pagos ao sistema financeiro, tá? Para remunerar a sobra de caixa, usando título da dívida, né, nessa operação. Esse é apenas um exemplo, tá? Nós vamos estudar depois no curso a dívida dos estados, vocês vão ver outro esquema, tá? Que pegou dívida, pegou passivo dos bancos estaduais e transformou em dívida dos estados. E vai por aí afora. Então, o sistema da dívida, além de sugar recurso público, a dívida tem sido a justificativa para as contrarreformas. Se vocês olharem, qual foi a justificativa da famigerada Emenda Constitucional 95, que congela, coloca teto para todos os gastos sociais e investimentos públicos por 20 anos. Qual é a justificativa? A dívida ficou fora do teto. A justificativa é exatamente fazer sobrar mais recursos para a dívida, tá? Então, a dívida, além de sangrar o orçamento, ela tem sido a justificativa para as contrarreformas, ela tem sido a justificativa para as privatizações. E quem é que está comprando as grandes empresas? De novo, grandes corporações
que estão na mão dos bancos. Então, gente, é um grande esquema. A sociedade precisa acordar, precisa entender isso, tá? Vamos lá. Tá chegando muita pergunta legal aqui. Olha, as perguntas que a gente não der conta de responder aqui, porque são muitas. Depois a gente vai fazendo matérias no Facebook, vai respondendo, tá bom? Vocês também podem mandar ideias que vai nos inspirando a abordar os temas que vocês desejam. Porque nós tínhamos combinado um diálogo aqui de 1 hora, tá faltando só 10 minutos, mas talvez a gente estenda um pouquinho se vocês não estiverem muito cansados, tá? Vocês podem ir falando aqui mandando mensagem, se querem que prorrogue um pouco mais ou se já tá bom para a gente ir dosando por aqui, ok? Bom, chegou uma aqui da querida Júlia Pierro, de São Paulo. A Júlia diz o seguinte: a taxa Selic é a taxa específica que deveria se aplicar à dívida pública, conforme é definida pelos dealers, é isso? Ela pergunta se é isso mesmo. As operações compromissadas, de fato, são remuneradas exatamente de acordo com a Selic ou existe aí alguma sobretaxa? Se a Selic baixou tanto, mas os bancos mantêm os juros de mercado nas alturas, o que o governo poderia fazer para regular essa questão? Muito bem, Júlia. Olha, a razão de ser de um banco central, uma autoridade monetária, é exatamente regular o juro no país. Então, o Banco Central, além dele não estar cumprindo o papel dele de regular o juro de mercado, ele está permitindo, não é, esse tipo de operação como a compromissada. Nós verificamos que o rendimento da compromissada ele fica muito próximo da Selic. Ele não é exatamente a Selic, não. Às vezes fica mais alto, às vezes igual, é próximo da Selic, tá? Mas não é idêntico, não. E a taxa Selic é simplesmente a taxa básica. Nós já verificamos períodos em que a taxa Selic era X e os títulos eram negociados, vendidos para os dealers, 2 até 3, 4% acima da taxa Selic. Teve uma época, que vocês devem se lembrar, quando a Dilma conseguiu, ainda no governo Dilma, a taxa Selic baixou para 7,5%. Naquela época, títulos foram vendidos por quase 11% de juros, tá? Então, a taxa Selic é a taxa básica. Na hora de vender os títulos, os dealers ficam ali de braços cruzados e só compram os títulos quando a taxa ofertada pelo Tesouro alcança o patamar que eles desejam, tá? Agora, esse modelo é um modelo que está sendo aceito pela autoridade monetária no Brasil. Está sendo aceito pelas autoridades do Ministério da Fazenda e do Banco Central. Por que está sendo assim? Não é? Nós estamos nos ajoelhando para o poder financeiro e nós não precisávamos fazer isso, porque o Brasil é um país muito rico. Nós temos aqui, inclusive, várias perguntas sobre essa questão das nossas riquezas aqui, ó. Como fazer... Espera que entraram outras perguntas, ela saiu aqui. Como fazer para que as nossas riquezas permaneçam no Brasil, né? Realmente, é isso que a gente tem que fazer. Olha, o André Pereira colocou aqui, a Islândia não deu calote na sua dívida, alegando ilegalidade da mesma? Olha, a Islândia questionou a dívida, falou, isso aqui não é dívida, nós não temos que pagar essa dívida não é nossa. Eles questionaram, conseguiram expulsar banqueiros de lá, banqueiros saíram fugidos da Islândia, né? E a Islândia ficou livre da crise que enterrou toda a economia europeia, isso mesmo. Aí aqui está perguntando uma coisa muito interessante, o Coelho. O que acontece quando um país se rebela contra o sistema financeiro internacional? Tá? Guerra? Não. O Equador fez a auditoria da dívida.
em 2007, 2008? Questionou a dívida pública. Com base no relatório de auditoria, o presidente Rafael Correa fez um anúncio público de que estaria disposto a recomprar os títulos com 70% de desconto. Ou seja, ele pagaria apenas 30% do valor do título. E olha que eram títulos que chegavam a pagar 12% de juros ao ano. E ainda faltavam muitos anos para vencer. Sabe o que aconteceu? 95% dos detentores dos títulos entregaram os títulos, a dívida foi reduzida e o país passou a ter recurso para o desenvolvimento socioeconômico, triplicou os investimentos em educação, ressuscitou o sistema de saúde pública. Sabe o SUS que existe aqui no Brasil? Já tinha deixado de existir no Equador. Não existia saúde pública nenhuma. Rafael Correa recriou o sistema de saúde pública após auditoria, com os recursos aliviados, e passou a investir corretamente os recursos, né? Essa é a questão, investir corretamente. Agora, a Islândia também é outro exemplo. E o Brasil, olha, se tem um país no mundo que tem poder e força para enfrentar esse mercado financeiro, é o Brasil. Com toda a riqueza que nós temos, o mundo precisa muito do Brasil hoje, muito mais do Brasil do que a gente pode imaginar, com o nosso nióbio, com todos os minérios que só existem no Brasil, as nossas terras, com a nossa agricultura. Então, nós temos que levantar nossa autoestima, conhecer desse sistema e repudiá-lo, tá? Nós não temos que ficar ajoelhados e com medo, tá? Vamos lá. Hoje tem agora outra pergunta aqui. Já respondi. Rafael Garcês. Hoje li uma matéria que refuta informação da auditoria, de que a dívida não é paga com impostos, ou seja, não entra no orçamento. Chamo de despesa financeira. Vocês poderiam comentar? Muito bem, Rafael. A questão é a seguinte. Entre 1995 e 2014, o Brasil produziu nada menos de 1 trilhão de superávit primário. O que é isso? Nós arrecadamos mais do que gastamos, tá? Então, essa sobra entre o volume que a gente arrecadou e o que consumimos com todos os gastos e investimentos sociais é o chamado superávit primário, tá? Nós produzimos 1 trilhão de superávit primário entre 95 e 2014, ok? O que aconteceu nesse período? A dívida interna saltou de 89 bilhões para 4 trilhões de reais. Então, esse superávit, ele pagou uma parte dos juros. Olha, com esses mecanismos aplicados aqui no Brasil e com essa taxa de juro insana praticada aqui no Brasil, indecente, com todo esse esforço de cumprir 1 trilhão de superávit primário, a dívida explodiu assim mesmo. Agora, com essa crise fabricada pela política monetária do Banco Central, o que está acontecendo? Não está sendo feito mais o superávit primário, porque derrubaram a economia brasileira, não é mesmo? Derrubaram a arrecadação. E além de dar várias isenções e fazer várias desonerações, liberaram vários setores de pagar tributos também e contribuições. Então, o que acontece? Nós tivemos, nesse momento de crise, não está sendo produzido superávit primário. Então, agora que nós estamos emitindo mais dívida ainda para pagar juros, tá? O que é inconstitucional, tá? Só que olha o que acontece. Quando não tem dinheiro para a saúde, o que o governo faz? Ah, não tem dinheiro para a saúde. O povo morre na fila do hospital. Quando não tem dinheiro para a educação, não tem dinheiro para a educação. Atrasa o salário dos professores, demite. A UNB aqui está demitindo centenas de pessoas. Por quê? Por causa do arroxo. Tem que fazer o arroxo.
Se não fizer, não tem jeito, tem que fazer. Agora, para os juros, não tem essa conversa. Para os juros, sempre tem dinheiro, tá? Se não tem dinheiro de superávit, privatiza. Como está aí na pauta, a privatização da Eletrobras, a maior empresa de energia do planeta. E olha, privatizando-se a Eletrobras, nós estamos entregando as nossas águas. É gravíssimo. Por que essa agonia de privatizar a Eletrobras? Pagar dívida, pagar juros, tá? Então, a conversa é uma quando se trata de direito vital, direito social, e a conversa é outra quando se trata de privilégio inaceitável, injustificado do mercado financeiro, tá? Então, essa que é a questão. Os nossos dados, a dívida não é paga com impostos. Eu já expliquei isso aqui antes. Para compor aquele orçamento todo, tem recursos de impostos, sim, tem recursos de contribuições, tem recursos de todos os tributos, taxas, etc., e tem recursos financeiros, patrimoniais, serviços, etc. Ok? Então, do bolo, uma parte, quase a metade, todo ano, tem ido para pagar a dívida. Ok? O Rodrigo só pediu para avisar que a carta aberta ainda não está no site, mas vai ser colocada essa semana. A carta escondida. Não, nós vamos colocar hoje. Ó, a carta teve um probleminha na hora de colocar no site, daqui a pouco vai estar, viu? Eu falei aqui que já está, porque já enviamos para a nossa jornalista, mas ela está aqui me ajudando, por isso não foi colocada ainda. Daqui a pouco está no site, tá ok? O Alexandre, o Show, colocou aqui, e provavelmente a dívida da Eletrobras vai virar dívida pública. Esse é o modelo, né, Alexandre? Esse foi o modelo da privatização dos bancos estaduais. Todos os bancos estaduais tinham lá algum passivo. Esse passivo virou dívida pública. E a partir daí começou a ser atualizada. Olha, esse é o modelo, tá? Tudo que tem sido privatizado é privatizado como uma joia rara e por um preço bem baixinho. Todo passivo fica e se transforma em dívida pública, né? Aqui tem o Lincoln está pedindo para fazer vídeos ainda mais didáticos. A gente tem feito. No caso da securitização de créditos, a gente fez, inclusive, algumas animações, tá? Vou ver se eu consigo responder mais umas perguntinhas aqui. Qual o percentual da dívida que seria originária de dívida de empresas privadas? Olha, lá na década de 80, quando o FMI entrou, pela primeira vez aqui no Brasil, a nossa primeira carta de intenções com o FMI é de 1983. Naquela carta, o FMI exigiu que toda dívida anterior, pública e privada, fosse transformada em dívida do Banco Central, a cargo do Banco Central. Isso facilitou enormemente para os bancos que, na década de 70, ofereceram grandes volumes de créditos para empresas, para estados, municípios, empresas privadas e para os próprios bancos, né? Lá em 72, 75% da dívida externa era privada, tá? Pois bem, toda aquela dívida privada foi transformada em dívida a cargo do Banco Central. Na época da CPI, um dos requerimentos que nós conseguimos aprovar questionava isso aqui que você está perguntando aqui, Alexandre. Qual o percentual de dívida privada que foi transformada em dívida pública? O próprio Banco Central falou que não tinha esse dado. Tá? Confirmou que houve a transformação, mas falou que não tinha esse dado. Então, é impressionante, né? A gente tem que desenrolar, desembrulhar esse grande embrulho que é essa dívida pública. E a ferramenta para fazer isso é a auditoria. Aqui está perguntando, as dívidas de empresas como a Vale
antes da privatização, também virou dívida pública? Olha, esse é um dos temas que a gente busca por causa da questão dos esqueletos e não identificados, não é? Da chamada dívida pública. O que a gente viu foi o seguinte, naquele governo do Fernando Henrique, além da Vale, 70% das empresas estatais foram privatizadas. 70%. Tá? E no período dele, a dívida se multiplicou por 10. Ela cresceu absurdamente. Então, nós perdemos o nosso patrimônio e a dívida se multiplicou por 10. Onde é que foi esse dinheiro? E por que a dívida cresceu tanto se a gente entregou todo esse patrimônio? Não é? Tudo por conta dos altos juros justificados para combater a inflação. Lá no início do Plano Real, muita gente que nos acompanha hoje é jovem, nem se lembra. Lá no início do Plano Real, 94, 95, as taxas de juros chegaram a quase 50% ao ano. A taxa básica. Olha que loucura. Então, isso fez a dívida explodir naquele início. A dívida interna era inexpressiva. Ela explodiu do Plano Real para cá, com a desculpa de controlar a inflação. Tá? Vamos lá. Vou só ver as últimas perguntas aqui para a gente já ir partindo para o encerramento, tá? Coloca aqui, banqueiros globalistas dominam o mundo e destroem países que tentam se libertar através da guerra histórica secreta. Bom, olha, Coelho, se a gente ficar preso no medo, a gente não vai fazer nada, tá? E o Brasil, eles não vão destruir o Brasil. Eles precisam do nosso minério, eles precisam da nossa água, eles precisam dos alimentos que nós produzimos, tá? Eles não vão destruir o Brasil. Nós não temos que ficar presos no medo. Nós temos que desvendar isso aqui e exigir uma mudança. Nós temos que ter medo dessa situação de inaceitável de desigualdade que está aqui no Brasil, provocando essa violência brutal. A violência não cai do céu. A violência tem sido fruto dessa desigualdade, dessa injustiça social brutal que está presente aqui no nosso Brasil. Vocês devem ter visto o relatório da Oxfam. Apenas 6 pessoas, 6 indivíduos concentram a mesma riqueza que a metade da população. E 70%, 80%, entre 70% e 80% da população brasileira está na pobreza e na miséria. E disso que a gente tem que ter medo, porque nós estamos eliminando pessoas, eliminando a possibilidade de vida das pessoas. Então, todos nós que já acordamos, temos que fazer tudo que pudermos para mudar essa situação. Difundir, cobrar dos candidatos. Agora, na época das eleições, gente, o que mais a gente tem que fazer agora é cobrar dos candidatos, né? Que eles se posicionem. E para cobrar, a gente tem que saber, a gente tem que entender, porque senão eles vão falar qualquer coisa e nos enrolar, não é mesmo? Por isso, nós preparamos essa carta aberta, que já, daqui a pouco vai estar lá no site, ou amanhã, né? Vamos deixar para amanhã, ela vai colocar lá no site, e nós vamos contar com todos vocês para fazer a divulgação. Aqui está falando, no Equador, né, além de todos os benefícios, as estradas passaram a ser construídas de concreto, sim. Porque o Equador, né, tem a variação de temperatura muito grande e havia muita rachadura nas estradas. Agora eles passaram a fazer estradas em concreto, tá? Fizeram várias. Vamos ver aqui alguma que eu não respondi. Olha, está perguntando se existe unidade da Auditoria Cidadã em cada estado. Ele gostaria de participar. Ele não falou que ele não falou de qual localidade que ele é, o Lincoln. Lincoln e todos que estão nos ouvindo, se vocês entrarem na página da Auditoria Cidadã, auditoriacidadã.org.br, lá no menu, vocês vão encontrar nos estados. Aí vocês cliquem lá, nos estados. E aí vai aparecer todos os estados onde nós já temos núcleo. Tá? E outros núcleos podem ser
fundados também, tá? Recentemente foi fundado um núcleo na UFMG, com estudantes de pós-graduação de Direito. Então, podemos formar vários núcleos. Em Minas Gerais, nós temos o Núcleo Mineiro, da Auditoria Cidadã, e agora temos um núcleo na UFMG. Tá? Temos também o Núcleo 1º de Maio, que é num bairro distante de Belo Horizonte, onde o povo é muito mobilizado. Criaram mais um núcleo lá no bairro 1º de Maio, que, aliás, nesse dia 20, esse final de semana, completou um ano. E faz um trabalho interessantíssimo, envolvendo comunidade de base mesmo, comunidade de periferia, que já está entendendo, já sabe o que é o sistema da dívida. Olha só que bacana. Então, é isso que a gente tem feito, tá? Vamos lá. Aqui tem umas pessoas indignadas aqui. Zigoto Verde. Olha o nome que ele se colocou aqui. Ele está indignado, falando, está enchendo a pança de banqueiro e dilapidando o patrimônio, servidão ao papel pintado. Basta, realmente, basta. Aqui fala, né, dos principais banqueiros, família Rothschild, Rockefeller, históricos banqueiros, né? A Karine colocou aqui muito interessante. Eu queria saber o nome das pessoas para quem estou devendo. Karine, aqui no Brasil, o nome dos detentores dos títulos da dívida é uma informação sigilosa. Isso é um escândalo, porque o princípio da transparência está na nossa Constituição, tá? E é sigiloso. Nós só sabemos os grupos econômicos. Os bancos detêm quase a metade, fundos de pensão, fundos de investimento, cerca de 17%, 18%, tá? O Tesouro Direto, que é o que nós acessamos, se quisermos comprar um título, é menos de 1% do estoque de títulos, ok? A gente continua cobrando, viu? Aqui, ó, o Wilson Maziero, que perguntou: quais as vias para fazer com que o lucro dos nossos metais raros fiquem no país? Muito bem, Wilson. Muito grato pelo apoio que você tem dado aí, tem participado da Auditoria Cidadã. Olha só, a Noruega descobriu um poço de petróleo, criou um fundo soberano e aplica todo o dinheiro da venda do petróleo no desenvolvimento do país. Isso há anos. A Noruega saiu de um patamar e hoje é um dos países de maior desenvolvimento socioeconômico, de melhor distribuição de renda. Tá? Aqui no Brasil, nós estamos privatizando tudo, privatizando nossos poços de petróleo, do pré-sal e toda a exploração. A Petrobras está sendo fatiada, tem denúncias lá na página da Associação dos Engenheiros da Petrobras, a EPET, do Sindipetro do Rio de Janeiro também, denunciando como está sendo feita a privatização da Petrobras. Já está sendo feita. Estão fatiando e vendendo e partes da empresa, processos que antes eram feitos pela Petrobras, agora estão sendo feitos por outras empresas. Então, sua pergunta é muito pertinente. Tá? É mais uma coisa para ser questionada aos candidatos. Né? O Tiago Barbosa colocou aqui: todos os recursos denominados de superávit primário são destinados ao pagamento de juros da dívida? Essa é a justificativa do superávit. Né? Se destinam ou se não destinam, ficam com esses recursos entesourados como um colchão de liquidez para dar garantia aos credores. Tá? Essa é a justificativa. E a DRU? A DRU é a desvinculação das receitas da União. A justificativa dela também é esse ajuste fiscal. Tem sido, tá? Essas são as justificativas. Que bom.
Olha, nós cumprimos, então, passamos aí 14 minutinhos, mas eu fiz questão de responder a maioria das perguntas que foram colocadas. Vamos encerrar esse chat. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa vai ser uma nova forma de comunicação que nós vamos usar. Se vocês quiserem, no Facebook ou por aqui mesmo, nos enviar mensagens sugerindo o próximo tema, nós vamos escolher também uma periodicidade que não canse muitas pessoas. Tudo isso, nós queremos ouvir vocês que participaram, que enviem sugestões a respeito de todos esses temas, tá? Escolhendo o tema, o dia, o horário, a periodicidade, para a gente manter essa oportunidade de um contato mais próximo, esclarecendo a vocês a linha do nosso trabalho. Espero que leiam esses 2 artigos que eu recomendei, o do números da dívida e a explicação do gráfico de pizza, e fiquem afiados, tá? Para responder os questionamentos que estão surgindo. Aliás, interessante, né? A gente vê que a gente está no caminho certo, porque tem aparecido tanto ataque à auditoria cidadã, e nós sabemos que ninguém bate em cachorro morto, não é mesmo? Nós estamos no caminho certo. Esse pessoal só não pode saber que a gente é movido a desafio, não é mesmo? Contamos com todos vocês, agradeço. Olha, tivemos 47 pessoas aqui na mesa. Para uma primeira experiência, é muito legal, agradeço a todos que participaram e vamos contar com a presença de todos vocês numa próxima oportunidade. Envie sugestões para a gente ir aprimorando cada vez mais, ok? Muito grata, boa noite. Aqui, Mariana. Vem cá, Mariana. Mariana, aqui dando o nosso apoio, nossa jornalista. Boa noite, gente. Boa noite.